E chegando ao Brasil em 1500, Portugal, diferente da Espanha, não encontrou ouro de imediato no território. E isso vai fazer com que nos primeiros 30 anos, que a gente conhece como um período pré-colonial, 1500 a 1530, Portugal dê pouca atenção, tenha pouco interesse na região. E isso é bem interessante para a gente analisar o que era a política econômica do momento, que era o mercantilismo. O mercantilismo era uma política que buscava metais preciosos, e esses metais foram importantes para a acumulação primitiva do capital. Justamente o mercantilismo ele é conhecido como um capitalismo primitivo, um capitalismo inicial, também chamado de comercial. E justamente era essa a questão, eles tinham necessidades de metais preciosos, eles era uma política econômica de protecionismo, então existia uma centralização forte e um protecionismo forte por parte do Estado, por parte dos reis, que buscavam auxiliar essa burguesia comercial em formação. Então é bem importante a gente analisar que o período inicial do capitalismo, o Estado vai ter um papel bem forte para assegurar que esse comércio siga sendo propício para a burguesia. E também o mercantilismo vai ser conhecido por se existir a balança comercial favorável. Precisava então trazer mercadorias da América a preços baratos para tu ter uma balança comercial favorável e transformar essas mercadorias em alguns produtos e revendê-los de maneira manufaturada. Então isso vai ser bem importante para as metrópoles europeias conseguirem se desenvolver ao longo do período inicial do capitalismo. Nesses 30 primeiros anos de território brasileiro sendo descoberto por Portugal, de 1500 a 1530, vai funcionar então o comércio do pau-brasil. É um período pré-colonial que a gente conhece, e esse comércio ele vai funcionar através do escambo. O escambo nada mais é do que uma trocas comerciais que funcionavam em feitorias. As feitorias elas já tinham sido desenvolvidas pelos portugueses no território africano, principalmente nas Ilhas da Madeira, Açores, mas em outros territórios que Portugal foi desenvolvendo. Então, quando eles chegam ao Brasil, eles já conheciam algumas técnicas de feitorias, de buscar gerar esse comércio com a população nativa, buscando extrair mercadorias em trocas de alguns produtos, como machados de ferro, espelhos, coisas que os indígenas aqui não tinham conhecimento, não se existiam por aqui ainda. Então é bem importante a gente analisar que quando Portugal chega aos 30 primeiros anos, um momento de baixo interesse, um momento em que vão se existir feitorias e que esse comércio vai ser feito através do escambo. Portugal tendo interesse principalmente no pau-brasil, que se podia extrair uma tinta, e era muito importante que essa tinta gerava algumas tinturas, alguns corantes que eram bem tinham demandas fortes na Europa nesse período. Então vai ser isso que vai ser o período pré-colonial. Agora tem a parte do Lucas que vai falar um pouco sobre como as populações originárias, como os povos originários tiveram relações com essa descoberta, essas invasões estrangeiras. Um último ponto, é importante a gente lembrar que esse contato entre portugueses e indígenas vai ser feito vai ter uma grande influência dos mediadores, que eram náufragos e degredados europeus que viviam no território ou que conheciam a língua também e poderiam auxiliar nessa tradução e poderiam fazer com que esse contato fosse, de certa forma, negociado, porque é importante a gente ter essa ideia. Existe uma lenda de um contato pacífico, e não quer dizer que tenha sido só violento, mas é importante a gente ter ideia desses mediadores como negociadores que puderam auxiliar nesse contato entre portugueses e europeus, beleza? Entre portugueses e europeus não, entre portugueses e indígenas. É isso.